Sou da Igreja Papai do Senhor. Amém. Hoje nós vamos estudar no livro do profeta Zacarias, capítulo de número 14. Nós temos hoje a nossa lição do segundo semestre, 6 de agosto de 2017. Israel será purificado e os seus inimigos serão destruídos. Zacarias 14, de 1 ao 21. E nós temos como texto áudio: e acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Senhor, adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e celebrarem a festa das cabanas. Zacarias 14, 16. O objetivo do capítulo de número 14, estando numa inter-relação com o capítulo de número 12, conforme nós vimos, os dois capítulos têm como foco, do 12, 1 até o 13, 6, fazer dar um panorama da destruição dos adversários de Israel, que aqui é chamado de Judá, Jerusalém, né, são metonímias, né, a parte pelo todo. E o objetivo é mostrar a vitória final do povo de Deus. E o capítulo 14, que fecha, né, o livro do profeta Zacarias, é um capítulo que vai fazer essa descrição, falando acerca da intervenção de Deus nesta guerra final, que já vimos no capítulo de número 12, mas proeminentemente destacando o papel do guerreiro, do cavaleiro, do rei que vai pelejar pelo seu povo, o Senhor dos Exércitos. Yahvé é o batalhador predominante nesta batalha, usando estratégias e armas poderosas contra os adversários do povo de Deus. De um modo geral, pintando um quadro em que, de início, há uma pequena derrota do povo de Deus. Você vai ver como um cenário, bota a sua imaginação para funcionar. Estamos em Jerusalém, Jerusalém está cercada, os adversários vêm, invadem a cidade e fazem um arraso na cidade, estupram mulheres, levam cativos os velhos, crianças, moços, e nesse ínterim, quando tudo está quase perdido, de repente surge um grande guerreiro que pisa lá no Monte das Oliveiras e o monte parte. Né? Aí então, esse monte se divide em duas partes, né? Ele pisa de leste a oeste, ele se fende, então uma parte cai para o sul, outra parte cai para o norte, fica aquele grande vale, e a partir daí é feita e desferida uma guerra sangrenta contra os adversários do povo de Deus. E nós vamos ver então a narrativa que vai ser utilizada. Você vai ver que a narrativa está toda mais focada, desenvolvida a partir da voz do profeta, né? São poucos os trechos em que aparece Deus falando diretamente, né? Num discurso direto, né? Nós temos uma descrição disso, e então é exatamente este o cenário do nosso estudo de hoje. Tá? Deu para ter uma ideia? Algumas coisas vão acontecer, como inovações dentro desta nova ordem que vai ser iniciada, com Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, sendo o rei em primeiro lugar, em primeira instância, ali no meio do seu povo, que os primeiros versículos mostram, e depois, no final, estendendo o seu reino para todas as nações do mundo. Tá? Obviamente, dentro do conceito de visão periférica cognitiva, isso projeta a vitória final do povo de Deus, sendo que os detalhes que são apresentados conforme eu disse na aula passada, né? Que nós vimos, há uma acomodação linguística, tá? Em que os elementos utilizados são tirados de dentro do contexto de vivência do profeta e do povo que vai ouvir aquela profecia, tá? Para que eles possam entender. Daí então você vai ver que alguns aspectos, né, vão evidenciar a tensão entre o já e o ainda não. A era perfeita, porém com algumas imperfeições. Isso é a tensão entre o já
e o ainda não, né? Mas nós, com uma visão periférica cognitiva já privilegiada do livro de Apocalipse, sabemos que o quadro pintado de um modo final, da batalha final, da guerra final, vai levar a um estado final perfeito, sem nenhuma imperfeição. Daí, para dentro daquela realidade, então, é pintada uma vitória que, consumada, era o topo de linha para as expectativas do povo de Deus na época. Tá bom? O livro do profeta Zacarias também nos permite ver um livro que tem uma temática evangélica. Né? Daí temos o livro do Brian Gregory, esse livro aqui, Ansiando por Deus, Longing for God in an Age of Discouragement. Ansiando por Deus numa era de desencorajamento. Né? Então, a mensagem daqui, ó, o Evangelho de acordo segundo Zacarias. Então, é muito bom. Essa série é uma série muito boa, que fala sobre o Evangelho segundo personagens e segundo livros do Antigo Testamento. É uma série muito boa. Ele fala exatamente isso e destaca a mensagem evangélica do livro do profeta Zacarias. E então, nós vamos começar o capítulo de número 14 com a nossa primeira pergunta, que está aí na nossa tela. Não do jeito que eu queria, mas pelo menos está aí para vocês enxergarem. Quais as coisas que Deus disse que vão acontecer no denominado Dia do Senhor e o que Ele disse que também irá fazer neste denominado dia? Então nós temos aqui os versículos de 1 a 3 do livro do profeta Zacarias, que nos diz em capítulo 14, eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Então nós temos aqui a referência a um dia que é chamado de o dia do Senhor. Então não é vista a perspectiva profética de Zacarias todas as dimensões e nuances de acontecimentos desse dia do Senhor. Essa é uma expectativa do Velho Testamento, né, dos profetas do Velho Testamento, em que cada um, por uma determinada perspectiva, pinta algum aspecto, e às vezes aspectos sobrepostos, desse dia do Senhor. Que nós vamos ter uma visão mais clara, né, uma vez que eles estão bastante distantes desse evento, mais distantes que eu creio, né, do que nós. E então, no Novo Testamento, nós já temos uma visão consumada e bem mais clara do que será esse dia do Senhor. A derrota dos inimigos de Deus são pintadas de modo bem dramático também no livro de Apocalipse, conforme nós estudamos e vamos retornar a ele em breve. Então, nesse último capítulo, é feita essa pintura desse dia do Senhor, com alguns aspectos cujo objetivo, e é exatamente isso que você precisa observar, a espinha dorsal da revelação deste capítulo é aquilo, né, que o jardineiro aqui do Westminster disse, né, com os alunos que estavam lá fazendo um curso de Apocalipse. Então eles começaram a estudar Apocalipse, começaram a estudar o grego, e viram que o grego do Apocalipse tem uma série de características interessantes, e começaram, o professor, né, faz análise de todo o capítulo 1, de todo o capítulo 2, até o capítulo 22, analisando todo o texto grego, todas as suas nuances morfológicas, sintáticas, semânticas e tal. E os caras chegaram no final de contas, já não entendo mais nada de Apocalipse. Aí veio um indivíduo lá lendo a Bíblia, no livro de Apocalipse, já no finalzinho do livro, aí pergunta para o jardineiro, você está entendendo esse livro aí? Você já está no finalzinho, você está entendendo? Eu entendi claramente a mensagem, o cordeiro vai ser vitorioso. Ponto final. Exatamente. Às vezes, né, a gente perde floresta por causa das árvores. Né? Então, as árvores têm que nos dar a visão sistêmica, panorâmica. Então, qual é o objetivo do texto? Mostrar que acontecerão, né, eventos que culminarão na intervenção de Deus em favor do seu povo, que vai definitivamente guerrear pelo seu povo, como já prenuncia em várias das batalhas do Antigo Testamento, e vai dar a vitória final na mão do seu povo, que sai de uma situação de cativeiro no início
de derrotado e passa para uma função no final de um povo que estará obtendo os despojos das nações. Tá? Então, é exatamente esta a mensagem do capítulo. Tá? Então, se você não entender tudo, nem eu, pelo menos nós sabemos que esta é a mensagem. O Cordeiro vai vencer. Tá? Então, fique com isso na cabeça. Então, eis que vem esse dia, não é pintado na sua totalidade. Vejam também que há muitas coisas que vocês vão observar aqui, que mostra como no capítulo de número 12, nós vimos que havia algumas coisas, né? Havia algumas coisas que precisavam ser corrigidas ali no capítulo de número 12. Problemas internos que Deus falou que iriam ser extirpados do meio do povo, né? Eliminados do meio do povo, como idolatria, falsa profecia e algumas coisas que vimos na ordem, né, do estabelecimento da ordem do povo de Deus. E aqui, por conta disso, nós vemos que os primeiros versículos falam acerca de um juízo, tá? Mas é no meio desse juízo que surge o livramento. Tá? Então temos cenário de juízo e logo em seguida cenário de livramento. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Tá? Versículo 2: porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Então, o ajuntar das nações contra Jerusalém, esse ajuntar tem um protagonista. Quem é? Quem é que promove isso? Hein? O Conselho das Nações deliberou vir contra Jerusalém. É isso? A ONU, né, deliberou que as nações vão contra Jerusalém. É isso? Quem é o protagonista? Quem é que faz esse ajuntamento? Eu ajuntarei, e exatamente aqui vocês vão observar Deus falando em primeira pessoa, tá? Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres serão forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. Então, aqui é um cenário que nós vemos em que Deus ajunta as nações contra Jerusalém. Jerusalém é invadida, tá? Metade do povo levada em cativeiro, outra metade é deixada lá. Nesse ínterim, tudo que acontece nas guerras, né? No cenário das guerras, abuso contra as mulheres, e crianças vão sendo levadas, e velhos, todos, né, os mais fracos são levados em cativeiro, e o resto do povo não será expulso da cidade. Esse é o quadro. Aí o que acontece? Há um shift aqui entre voz, tá? Voz, primeiro versículo 2, nós temos uma voz direta, o papel das vozes, lembra? O papel das vozes nos salmos, o papel das vozes nos profetas. Quando diz que isso vai acontecer, diz que eu ajuntarei e isso vai acontecer. No versículo 3 há uma mudança. E o profeta agora fala acerca dele. Tá? E o Senhor, então não é eu, tá? Ele tá, e o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. Tá? Então, vocês estão dando para entender aqui que o profeta vai pintando um quadro. É um quadro, né, profético, então você vai ter que estar atento ao papel das vozes, vai ter que estar atento àquilo que é descrito, e vai ter que exercer, vira criança, para exercer a sua imaginação. Quando um cenário está de total desencorajamento, por uma derrota aparentemente que é fatal, final, o que acontece? Há uma intervenção, e o Senhor sairá, então mostra a Deus como saindo do seu trono e vindo pelejar pelo seu povo contra essas nações. E diz que ele vai pelejar como no dia da batalha. É só você lembrar as grandes batalhas aí do Antigo Testamento, em que o Senhor pelejou contra, os inimigos de Israel e deu a eles a vitória. Temos várias narrativas. Esse dia da batalha é a expressão que indica aquelas batalhas que Deus venceu pelo seu povo. Tá? Então isso aqui é muito significativo, porque eu gostaria que você me lembrasse aí de
uma dessas batalhas aí, que foram vencidas. Não vem nenhuma cabeça? Em que o Senhor pelejou pelo seu povo? Eu citei recentemente uma aqui. Segundo Crônicas, capítulo número 1. Segundo livro das Crônicas, capítulo número 20. De Josafá, não é? Aquela batalha em que até o profeta profetizou, Deus usando o profeta, nesta guerra não tereis que pelejar. Parai, está em pé e vede o livramento, a salvação do Senhor para convosco. Então, não houve necessidade de pelejar. E o que aconteceu foi que Deus colocou, né, um espírito de confusão lá no meio dos adversários, e eles começaram a guerrear entre si até que se exterminaram. E por fim, o povo de Deus só foi lá para fazer o quê? Pegar os despojos. Então aí tive um grande despojo. É exatamente isso aqui, o dia da batalha é mais ou menos um reflexo disso que Deus está dizendo que vai fazer para pelejar pelo seu povo. Então isso aqui é muito importante. Ok, vamos à sequência aqui. A segunda pergunta. No dia predito como sendo o dia de Deus, o dia do Senhor Deus, o que acontecerá ao Monte das Oliveiras e com quem o Senhor virá para reinar nesse local? Versículos 4 e 5 do livro do profeta Zacarias, capítulo 14. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Vejam, houve um grande guerreiro, o povo todo desolado, as mulheres, os homens, as crianças, levados em cativos, foram despojados dos seus bens, levaram ouro, prata, roupa, animais, tudo lá para as terras das nações, e está todo mundo quase que celebrando, né, do lado de fora de Jerusalém, do lado de dentro de Jerusalém, quando de repente vem um fenômeno, acontece um fenômeno, vem um guerreiro gigante que diz aqui, ó, e naquele dia estarão os seus pés sobre os montes das oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. Então, né, vai ser aquela faixa longitudinal, assim, de leste a oeste, e diz aqui o versículo seguinte: e haverá um vale muito grande, e a metade do monte se apartará para o norte. Então, houve aquele buraco ali no monte, aí depois ficaram duas partes elevadas, então uma parte cai lá para o norte, outra parte para cá para o sul, tá? Então fica praticamente aplanado. Tá? Quem foi no Monte das Oliveiras? Eu estou imaginando aqui o Monte das Oliveiras, conforme eu vi em 1987. Vou ver se ano que vem vamos lá. Tá? Então, né, haverá um vale muito grande e metade do monte se apartará para o norte, a outra metade dele para o sul. Tá? Então, aqui, em questão de norte e sul, a gente vê aqui no Atlas Bíblico, tá? Então nós temos aqui longitudinal, temos aqui a parte oeste, aqui, a parte leste, tá? Aqui no mapa. Estão vendo aí? Leste, do lado direito, né? Oeste, do outro lado de cá, onde tem essa partezinha aqui, está vendo o mouse aí mexendo? Então aqui é leste, oeste, ocidente, oriente, ocidente, ocidente, oriente. Tá? E sul é a parte de baixo e norte a parte de cima. Tá? Norte, sul, leste, oeste. Nós já aprendemos o negócio da bússola, né? Lembro bem bem. Aí então aqui, nós temos um mapinha aqui só para vocês terem uma ideia. Tinha outros mapas melhores, mas só para vocês terem uma noção. Então, aqui exatamente quando tem o Monte das Oliveiras, que é feita essa divisão. Ele vai ser fendido de leste a oeste, longitudinal, depois uma parte cai para o norte, outra parte cai para o sul, fazendo um aplanamento ali. Tá? E então em Jerusalém passa a ser o centro. Há modificações no texto, topográficas, que vocês vão observar no decorrer dessa leitura. Então essa daqui já é uma das grandes transformações topográficas que acontecem na imagística aqui, na visão que o profeta está descrevendo. Tá?
E diz, e fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel, que é um lugar referido apenas aqui em Zacarias, que ninguém sabe onde é, né? Mas isso é uma árvore que não vai me impedir de entender o todo, tá? É algum lugar, só que ninguém tem noção de onde é esse lugar. Tá? E diz, e fugireis assim como fugistes no dia fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Quando fala daquele grande terremoto, lembra de, acho que Amós, né, capítulo 1, Amós 1:1. Deixa eu ver aqui, tem uma referência aqui de Amós, capítulo... Amós 1:1. Vocês vão ver lá em Amós capítulo 1, versículo 1, que fala acerca desse terremoto, né, um grande terremoto, que foi tão notório que nos dias de Zacarias, depois do exílio, ainda estão se lembrando desse terremoto, coisa que aconteceu uns 200 anos antes. E então, esta fuga, e diz aqui o versículo de número... diz, então virá o Senhor, aí vejam bem a voz, papel das vozes, né? Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. Mudança de voz. Então aqui você tem voz direta de Deus no versículo 2. No versículo 5, né, tem aqui essa alusão, né, falando sobre o Senhor como a Ele, e depois diretamente com Ele. Tá? Então é isso que muitas das vezes, você lê os Salmos, você vê o papel das vozes, é importante que há essa mudança, né, direta. Né? Então é como na contemplação, né, o profeta, então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo. Tá? Deu para pegar mais ou menos? Ele está vendo a visão, né, e quando ele vê, ele já esquece o auditório e já focaliza no Senhor. E todos os santos contigo, ó Senhor. Tá? Então os exércitos do Senhor, dos exércitos, vêm para pelejar. Num tempo de desencorajamento, quando tudo parece estar perdido, Deus sempre tem uma saída para o seu povo. Esta é a lição. No tempo certo, Deus faz intervenção e guerreia a guerra do seu povo. Tá? Então isso é muito importante. É muito importante. E novamente o Bayom Haru, naquele dia, essa expressão, uma expressão recorrente aqui, né? Quando se fala aquele dia, né, Yom Vá, virá um dia, lá Adonai, do Senhor, e logo nos versículos seguintes, essa expressão vai ser uma expressão corrente aqui, sempre utilizada. Deixe-me ver aqui o texto. Dia da batalha. Essa expressão muito utilizada, né? Aqui. Bayom Haru, naquele dia. Então é a expressão que você vai ver sendo aparecendo aqui várias vezes, exatamente como ela é referida no texto que nós estamos vendo aqui. Ela é uma expressão importante. Naquele dia. É um dia que, obviamente, há uma projeção para o futuro. Novamente aqui, versículo 6. Né? Aqui, Bayom Haru. E naquele dia, tá? É o que está aqui no texto. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão. Então, esse dia será um dia atípico. Aqui no capítulo de número 14, verso 6, da revista atualizada, diz assim, acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo, que é também uma possibilidade de tradução do texto hebraico, no versículo de número 6. Aqui. No versículo 6, 7. Aqui. Então temos aqui Yikpaon,
que é um dia de congelar, né? E também esse dia, essa palavra pode ser yekarot, pode ser considerado como coisas preciosas. Então aí você vai ver a diferença das traduções. Um tradutor opta por uma coisa, o outro tradutor opta por outra. Nem dia de noite haverá luz e tarde. Tá? Então, aqui você vai ver que ele fala sobre frio e gelo, no versículo 7, no finalzinho. E, Almeida Revista e Corrigida, fala acerca, não haverá preciosa luz, Luicarot, né, coisas preciosas, nem espessa escuridão. Ou seja, de um modo geral, esse vai ser um dia que se tornará um dia atípico, tá, de pouca iluminação, e um dia em que fenômenos acontecerão para contribuírem para a derrota dos inimigos de Deus. Tá? O profeta, no versículo 12, vai retomar, essa batalha, dando mais descrições ao que irá acontecer. E colocando até diante de nós um cenário, né, realmente escatológico, né, que pode ser visto como uma era de guerra atômica. Né? Então, é o que nós vamos ver mais à frente. Então, os versículos 5 e 6... já vão entrando na pergunta de número 3. E o que não haverá no famoso dia? O que ocorrerá em Jerusalém? E quem será rei sobre ela? Observem o reino local, depois se expandindo para o reino universal. Quem será rei sobre ela? E o que acontecerá no inverno e no verão? Aí, versículos 6 a 9. Mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde, então vai ser um dia talvez muito elástico, um dia extenso, né? E no finalzinho, no tempo da tarde, haverá luz. Aí depois que a batalha já estiver praticamente vencida, então aí haverá iluminação normal. Tá? Então, versículo 8, naquele dia, o Bayon Haru, também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas até ao mar ocidental. Isso aí nos evoca lá Ezequiel, capítulo 37, 38, que é a fonte das águas vivas, conforme nós vimos no estudo de Ezequiel, né, em que de Jerusalém, saindo as águas de Deus para o mar ocidental. O que fica no mar ocidental e o que fica no mar oriental? Vamos ao mapa. O mar ocidental é o Mar Morto. O mar oriental é o Mar Mediterrâneo. É esse que está aqui no finalzinho, aqui no final. O Mar Mediterrâneo. Então está falando acerca dos dois mares. Essas águas vivas, lembram do papel dela para poder fazer a cura das águas do Mar Morto? Lembram que nós falamos sobre isso? Elas são águas vindas de Deus, que elas vão fazer o quê? A refertilização e revitalização do Mar Morto, de tal modo que o Mar Morto vai produzir tanto peixe quanto o Mar Mediterrâneo. Poxa, isso é uma utopia, né, do ponto de vista da realidade. Porém, é uma ação de Deus mostrando a transformação que vai acontecer nessa nova era, nesse estabelecimento do reino de Deus. Tá? O que aponta, obviamente, para novos céus e nova terra, como Isaías profetiza e como depois reitera o profeta João, tá? Em Apocalipse. Está dando para acompanhar? Não perderam ainda a floresta não, né? Então vamos nós. E diz, e no estio e no inverno, no verão e no inverno, aqui sucederá isto, e o Senhor, aí vem, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Essa terra que está especificando Jerusalém, tá? Um será o Senhor e um será o seu nome. Tá? Um será o Senhor e um será o seu nome. Isso aqui lembra de quê? Deuteronômio, quando fala do Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um. Então, é um foco
porque isso aqui é importante dentro desse contexto aqui. É um contexto em que o povo, né, está se reestabelecendo na terra, e eles sofreram exatamente por desconsiderarem esta realidade de que o Senhor é um, e se voltaram para os ídolos das nações. Aí veio o cativeiro, vieram todas aquelas consequências que o cativeiro trouxe, todo aquele sofrimento, e agora está se estabelecendo aqui que Deus vai fazer uma intervenção, e a partir do momento em que Deus reina sobre este povo, aí há o reconhecimento de que o Senhor é o único Senhor, e o Senhor é um. Um será o seu nome. Está dando para entender? Então, eliminam-se todas as coisas que nós vimos no capítulo 12. A idolatria, a falsa profecia, é uma correção das coisas que existiam e levaram à correção de Deus do seu povo. Então, até o versículo de número 9. A próxima pergunta, versículos 10 e 11. O que o Senhor Deus disse que não haverá mais na cidade de Jerusalém? Em que posição ela estará e como será a paisagem em volta da cidade? Então, vejam bem que está falando que o Senhor vai ser rei sobre toda a terra, mostrando ali o povo dele. Então, foi feito todo o saneamento, tudo tranquilo, quem está dentro da terra, tudo estabelecido, monte, né, toda a nova topografia estabelecida. Agora vem um trabalho externo. Então, o trabalho interno está pronto. Deus sempre primeiro, antes de ir às nações, ele arruma a casa interna. Então é muito importante que nós, ao irmos às nações, temos que estar com a nossa casa arrumada, para quando as nações chegarem, elas verem que tem uma diferença, alguma coisa nova e alguma coisa que serve para elas como referencial. Daí, quando se coloca o povo de Deus como o centro, porque o povo de Deus é o quê? Uma referência em todos os aspectos vivenciais. Isso é muito importante, já é uma lição que vocês podem desenvolver no culto logo mais, as varoas, né? Hoje é com as varoas, hoje a Bíblia está com as varoas aí, vamos ver, hein? Vai pegando aí, Débora. Então, vamos lá. Versículos 10 e 11. Começa aqui outro. Você vê essas marcações aqui são importantes para você, né? Mostrando as segmentações em parágrafos, em perícopes. Então, vamos lá. Bem, falou acerca de Jerusalém, então vem aqui, toda a terra em redor se tornará em planície, ainda não é das nações ao redor, ainda está ali dentro, fazendo a topografia interna. Então toda a terra ao redor se tornará em planície, desde Geba até Rimon, então a parte sul e a parte norte, ao sul de Jerusalém. Ela será exalçada e habitada no seu lugar. Aí que é interessante, né? A topografia vai mostrar o quê? Jerusalém sendo exalçada. O monte do Senhor será colocado no cúmulo dos montes. Lembra dessas passagens que estão aqui citadas? Deixa eu ver aqui se eu faço um ímper. Versículo de número 10. Eu jogo para o hipertexto aqui, que aí já vou citar as passagens diretamente. Logos Bible Software. Aqui, opa. Aqui. Esse é um comentário do NICOT, New International Commentary on the Old Testament. Novo Testamento Internacional, comentário internacional do Antigo Testamento. Vamos ver aqui se tem os textos citados. Aqui. Isaías, dos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes. Então aí, uma mudança topográfica, em que nessa terra toda plana, a única parte que vai ficar no alto é Jerusalém. Então é daí que de Jerusalém sairá a lei. E vejam que o contexto, o cenário pintado aqui de um modo bem interessante, bem similar ao de Zacarias, diz aqui,
e se levará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Tá? Então, irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. E ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas e arados, relhas de arados, e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Então há uma similaridade aqui entre esse texto e aquilo que está falando sobre a nova topografia, né, com essa intervenção divina. Tudo isso é para mostrar exatamente o quê? Que vai haver a centralidade de Jerusalém. O que nos mostra, na visão periférica cognitiva, para quê? Para a nova Jerusalém como a capital da nova terra. Então, há muita semelhança aqui entre esses textos, e a realidade final que eles apontam, João vai descrever: e vi um novo céu e uma nova terra, e a Jerusalém que descia do céu, e se estabelecia ali como sendo, né, a capital da nova terra. Então tem muita semelhança entre esses textos. Está dando para acompanhar até aí? Está tranquilo a visão? Vamos lá. Vamos ver através dos olhos do profeta Zacarias. Né? Sempre é importante você ver através dos olhos do profeta. Por isso que eu falo que as crianças são as mais... Bota uma NVI na mão de uma criança, ela vai ler isso aqui e vai viajar no tempo. Né? Ela vai viajar, vai ver Yahvé voando, o Senhor dos Exércitos voando, subindo no monte de Jerusalém, e o monte se abrindo. Elas vão, né, imaginando aquilo tudo. Se bobear, ela bota para desenhar, que elas vão desenhar tudo bonitinho. Né, que elas têm uma memória, uma mentalidade extraordinária. Por isso que o Dr. Van Poitras, aqui do Westminster, diz que as crianças, no dia que ele foi dar aula numa igreja, aí queriam tirar as crianças. Não, vocês vão tirar essas crianças daqui da aula que eu vou dar? Porque o doutor em teologia vai falar sobre Apocalipse, para que vai ter criança? Não, eles são os que mais têm probabilidade de entender o que eu vou falar. Esse livro foi escrito para criança. Adulto tem maior dificuldade. Por quê? Porque vai para a parte da análise, etc, etc. Quando chega no grego, então pronto. Aí arrasa tudo, chega no final, não entendi nada. Fazer igual aquele garotinho, não entendi nada, né, Biel? Mas criança vai viajando, se você viaja aí também. É importante. Então ela será exalçada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até ao lugar da primeira porta e até a porta da esquina, falando sobre a cidade de Jerusalém, as suas portas estratégicas, também falando sobre uma torre, a torre de Ananel, e até os lugares, os lagares do rei, mostrando o aspecto da agricultura, né, circundante ali na cidade. Tá? Então esse é o ponto do versículo de número 10. E diz: e habitarão nela. Então depois de tudo estabelecido, tudo tranquilo, agricultura, tudo no lugarzinho, né? Aí habitarão nela, e não haverá mais anátema. Lembra do anátema? Quando o despojo das nações era tomado, então tinha alguns que eram considerados como anátemas, separados pelo Senhor. Tá? Então agora não haverá mais isso, porque vai haver o final de todas as coisas, os despojos serão tomados e ponto final. Acabou. O que vai se estabelecer é com o restante dos que ficarem, que eles vão fazer parte da adoração do Senhor Deus Todo-Poderoso, que é rei em Jerusalém, e depois se estabelece como rei em toda a terra. Tá? Esta é a visão da floresta. Tá? E aí então Jerusalém, tá? Não haverá mais ali maldição ou anátema, que é aquele separado, é o Heren no hebraico, porque Jerusalém habitará segura. Tá? Então vocês já estão tendo mais ou menos uma noção por causa da visão privilegiada que vocês têm de serem instruídos pelo Novo Testamento. Não é o que o auditório daquela época tinha, quando ouviu essa profecia. Tá? Eles não tinham nada disso que nós temos hoje. Isso é importante. Versículo 12 vai fazer exatamente o quê? Uma retomada, do 12 ao 15, é uma retomada da batalha.
Então, o cenário do profeta, depois de ver tudo isso, ver Jerusalém sendo estabelecida, nova topografia, tudo bem localizado, né? Então, agora, depois que Yahvé saneia o espaço interno da sua capital, da sede do seu reino, aí agora o profeta vai fazer o quê? Lembra da batalha em que o Senhor desce como Todo-Poderoso para poder guerrear? Agora ele vai mostrar as cenas da batalha. Tá? Vai do versículo 12 ao versículo de número 15. Tá? E é o que a próxima pergunta vai nos levar. Com que tipo de praga Deus disse que ferirá todos os povos que fizerem guerra contra Jerusalém? E que tipo de perturbação ele lhes enviará? Versículos 12 e 13. Então aqui os versículos 12 e 13, observa bem aqui, olha, a marcação, feliz marcação de uma perícope, do novo parágrafo. Tá? Então exatamente você vai observar o que vai acontecer. Agora é a descrição do cenário de guerra. Tá? Então o profeta não pode, ele vê tudo, ele tem que acomodar a visão e colocar numa sequência. É como Apocalipse, né? Um vai e vem, né? É uma espiral, vai e vem, até que chega ao fim. O fim chega 7 vezes. Jesus vem 7 vezes em Apocalipse, conforme nós vimos no nosso estudo. E no final, realmente, ele vem, para poder fechar o livro. Então, esse vai e vem, né, é mostrando que o tempo em Apocalipse, por exemplo, não é linear, né, mas é uma espiral, que vai e vem, avança e volta, e é assim também que acontece aqui. E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. Então aqui uma visão, agora é uma referência catafórica. O que é uma referência catafórica? É aquela, esta será a visão. Aí você vai ver o quê? 2 pontos. Aí vai fazer o quê? A descrição dessa praga com que serão feridos. Agora, essa vinda do Senhor no Monte Sião, descrita, né, no versículo 3, aí estou fazendo uma menção ao que veio antes, essa. Né? Então, aí a visão anafórica refere-se ao que veio atrás, e catafórica é o que vem à frente. Daí, 2 pontos aqui, vai mostrar essa referência catafórica, aquilo que vem à frente. O que acontecerá? Qual será a praga? A sua carne será consumida, estando eles de pé. E lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas. Mas imagina isso, aí é uma cena de terror, né, tia? Veja só. E lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na sua boca. Isso é um cenário de guerra nuclear. Né? Aconteceu um negócio desse aqui, é exatamente uma coisa assim, tipo guerra nuclear, né? E naquele dia, Babilônia Rahu, novamente, também acontecerá que haverá uma grande perturbação, uma confusão do Senhor entre eles, porque pegará cada um na mão do seu companheiro e alçar-se-á a mão de cada um contra a mão do seu companheiro. Tá? Então, tem o alçar-se-á, que é uma próclise, ênclise ou mesóclise. Okay. Alçar-se-á. Mesóclise. O pronome átono é colocado dentro do verbo. Quebra o verbo, coloca o azinho lá no final e joga o verbo para o infinitivo ali, alçará. Então aí quebra o verbo, a terminação vai para o final e coloca um pronome ali dentro, meso, no meio. Daí vem mesóclise. Tá? É uma inserção do pronome átono no meio do verbo. Uma forma muito... Por isso que a Bíblia é um livro muito clássico, né? Em língua portuguesa é difícil. Imagina língua hebraica e outros. E diz mais, alçar-se-á a mão de cada um contra a mão de seu companheiro. E também Judá. Vamos à próxima pergunta, que já é a sequência. Então, depois de vermos esse cenário em que há a destruição, a desintegração, assim, de repente o soldado tudo desintegrando,
e quem não se desintegra está doido, doido, doido e quer matar quem, né, quem estiver na frente, um mata para lá, outro mata para cá, e imagine agora num cenário de guerra mesmo escatológico, né? É um míssil, nós temos hoje aí 16 mil armas nucleares já, com 2.000 já prontinhas, apontadas uma para o outro, né? Num segundo, bum, uma guerra nuclear, né? Uma coisa que vai fazer assim, bum, uma nação atinge a outra, né? O Kim Jong-un joga para cá e a gente, bum, joga para lá, troço bravo, viu? Terrível. Já está tudo preparadinho, tudo montado, todo um cenário para acontecer uma guerra nessas proporções aqui, né? Mas o profeta está vendo algo que está dentro da sua, olha, acomodação linguística. Você vai ver uma guerra nos termos ali daquela época. Vejam bem, é o que está aqui. Quais os materiais que serão tomados das nações que virem contra Jerusalém e o que serão obrigados a fazer os que restarem daqueles exércitos? Então, vejamos aqui a sequência do texto que vai falar sobre algumas coisas que vão acontecer. Veja que Jerusalém foi saqueada, foi tomada, tá? Então isso pinta uma época. Agora, na intervenção de Deus, Jerusalém se estabelece, o rei está reinando lá no alto do monte, do templo, as águas estão sarando tudo, à esquerda e à direita, né? E agora vem a questão da relação com as nações. Então agora está guerreando contra as nações, tá? Os anjos e os seus santos com ele ali, naquela batalha em que, né, Israel não precisa pelejar. Aí vejam bem, naquele dia também acontecerá uma grande perturbação, repetindo, do Senhor entre eles, e porque pegará cada um na mão do seu companheiro, e alçar-se-á a mão de cada um contra a mão do seu companheiro, e também Judá pelejará em Jerusalém, tá? E se ajuntarão em redor as riquezas das nações. Então, o que foi tirado do povo de Deus, agora o que acontece? Essas nações todas se destruindo, sobram os despojos, e agora são tiradas as riquezas. E essa tradução em aqui é muito importante, porque a preposição B aqui está no sentido de em. Existem algumas instâncias que ela é traduzida no sentido de contra, né? E aqui no sentido de em mesmo, porque mostrando que Judá também pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão em redor as riquezas de todas as nações, ouro e prata e vestes em grande abundância. Tá? E aí o que acontecerão? Vejam a acomodação linguística. Essa guerra não é vista em termos de mísseis, em termos de tanques de guerra, nem de navios, nem de submarinos. A guerra é descrita como na época do profeta. E será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos, dos jumentos e de todos os animais que estiverem naqueles exércitos. Então, os animais que eram empregados naquela guerra. Veja bem que o cenário de guerra é descrito com os elementos de guerra daquela época, cavalos e carruagens, camelos, né, os animais que eram utilizados. Será a mesma praga que acontecerá com os guerreiros, vai acontecer com os animais. Ou seja, também a sua carne será desintegrada, os olhos se apodrecerão, a língua apodrecerá, e eles então cairão mortos assim, né? E é descrito como sendo uma grande praga, né? No versículo de número 15. E versículo 15, só para ver aqui. A palavra que ela vai ser utilizada 2 vezes. E vejam uma com uma intensidade e outra com uma intensidade menor. Aqui. Então temos aqui Magefat, por exemplo, Hassus, a praga dos cavalos, né? Então essa palavra aqui, Magefá, é a palavra usada para praga. Tá? Só um ponto. Por isso que dá tempo, toma bastante tempo para você fazer análise de um texto, porque toda vez que eu faço análise do texto, eu vou versículo por versículo, no original hebraico, lendo o texto, vendo todas as possibilidades interpretativas, para depois dar aqui uma síntese.
Vocês imaginam o tempo que leva, o número de horas que eu levo para pesquisar até chegar a essa síntese que eu faço aqui, por isso que ela até demora um pouquinho às vezes, é porque cada detalhe do texto eu percebo, sei qual a palavra que foi utilizada, qual a expressão, onde ela ocorre no Antigo Testamento, para poder dar uma ideia chamado de semântica léxica, né? Quando você vê a palavra utilizada nos vários textos onde elas ocorrem. Então aí você tem uma noção. Qual é o sentido aqui? Essa preposição é contra ou é em? Né? Então isso tudo toma tempo. É exatamente isso que eu quero treinar vocês a fazerem. Né? Para no futuro vocês serem pastores capazes de ter o texto e analisar o texto nas suas línguas originais e fazer a diferença. Né? Fazer a diferença porque a falta de compreensão da Bíblia hoje, no mundo, o analfabetismo bíblico é enorme. Temos uma nação de Deus analfabeta em Bíblia. E do ponto de vista das línguas originais, temos muitos e muitos líderes também analfabetos de pai e de mãe nas línguas originais da Bíblia, quando as coisas não precisam ser assim. Elas podem ser diferentes. Se eu sei que tem o texto, eu tenho o hebraico, eu não preciso juntar toda a minha fortuna para comprar um pergaminho. Hoje eu tenho um programa, Logos Bible Software, eu tenho tudo. Né? Todos os textos, temos gramática, tem tudo. Gramática aqui no próprio Logos, você tem gramática ensinando hebraico, gramática ensinando grego, você tem vídeos de graça na internet, né, dando aulas de grego, dando aulas de hebraico. Inclusive meus alunos utilizam esses vídeos. Um professor aqui, Danilo, do Westminster, ele gravou várias aulas de hebraico, estão lá disponíveis, 100 e tantos vídeos de graça no YouTube, outro com aula de grego, 200 e tantos vídeos, do grego básico ao grego intermediário, tudo de graça. Então, por que você não sabe grego, por que você não sabe hebraico? Falta de interesse. Né? Simplesmente falta de interesse. Então, é importante para a gente não ficar depois vendo, por que essa tradução disse isso, essa tradução disse aquilo, aí o pessoal, às vezes, em estudos bíblicos, brigam por causa de tradução. E ele não sabe nem o que significa tradução. Nunca viu o texto na língua original. E nem sabe fazer a análise do texto para poder chegar às suas conclusões. Não, a minha tradução que é correta. Não, a minha que é correta. E depois, por que é a sua correta e por que a dele está errada? E aí ninguém sabe dizer nada, né? Porque não conhece o texto na língua original. Então é importante que vocês estão jovens aí, com cabecinha fresquinha, né? Aproveite e estude, aprenda, porque é importante. Tá? E o versículo de número 16, tá? Aí depois que, o versículo 15, ele fecha aqui, você pode ver que foi feliz a marcação do parágrafo aqui, tá? O versículo 15, ele fecha dizendo que a praga dos cavalos e dos mulos, dos camelos e dos jumentos, de todos os animais que estiverem naqueles exércitos, como foi a praga deles. Tá? Aí então fecha o cenário, foi uma ampliação do cenário de guerra. Bem, condições que vão prevalecer a partir do estabelecimento, tá? O estabelecimento de Jerusalém, né? Como sendo agora o centro, o povo de Deus ali, Israel, né? Judá, Israel é o povo de Deus que está estabelecido na terra. O rei se estabeleceu lá, o rei saiu para conquistar, derrotou todos os adversários. Sobram pessoas, tá? Aqueles que não foram para a guerra, as famílias deles, as mulheres deles, os filhos deles, os velhinhos que ficaram lá, outros jovens que ainda não estavam em idade de guerra, né? Então as crianças, os moços ficaram lá na terra, alguns, geralmente, né? Muitos líderes também que ficam lá no bem bom, e quem vai para a guerra é o filho dos outros. Não é isso mesmo que acontece? É assim? Então, exatamente esse é o remanescente, é o que sobra. Aí o que vai acontecer? Agora o versículo 16 vai mostrar como vai ser esta ordem interna nesse reino estabelecido, com Yahvé sendo o centro do reino, com a sua capital reinante e o reino em relação às nações de fora. Tá? Então vejam aqui, versículo 16. E acontecerá que todos os que restarem das nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa das cabanas. É assim que o livro de Zacarias
vai fechando. É o capítulo 21 e 22 aí de Zacarias, né? Que é o capítulo de Apocalipse, o fechamento. O capítulo 14 é exatamente aquele fechamento que nós vemos em Apocalipse 21 e 22, o estabelecimento da nova era. Só que dentro das limitações e acomodações linguísticas para o auditório do seu tempo. Tá? Está claro, Darlan? É mais fácil do que engenharia florestal? Com certeza é. Né? Então, o centro aqui é que eles vêm para celebrarem anualmente a festa das cabanas. O que é essa festa das cabanas? A festa dos tabernáculos, né? Sukkot. Que essa festa indicava das 3 festas anuais? Nós tínhamos 3 festas anuais. Né? E esta é uma das festas. Tínhamos a festa dos pães ázimos, tínhamos a segunda, que é a festa das semanas, né? A festa da cega, da colheita, e depois tínhamos a festa... Como é o nome da outra festa? Lembra do texto? Da Levítico, por exemplo, que fala acerca das 3 festas aí. Vamos lá. É a última festa, que depois foi chamada de festa, as festas das cabanas. Logo os Bible Software, olha só como é que o programa é bom, para ajudar você. Você pega logo os Bible Software, você vai pegar aqui o versículo de número 16, fala sobre a glória futura da cidade de Deus, aqui tudo bem bonitinho, título que os autores colocaram, e aqui fala acerca da festa dos tabernáculos. Aí vem a festa dos tabernáculos, era celebrada pouco antes das chuvas de outono. Tá? Aí Levítico 23. Então eu pego aqui, dou um clique, abro, vai abrir o hipertexto e que vai me levar lá a ser logo direto no texto lá, para você não precisar nem mexer em Bíblia. Nem... É que você pega o texto aqui, está mexendo aqui, já não sabe o que você está estudando aqui, vai lá atrás, confunde tudo. Você já vem aqui no hipertexto e aí vai falar acerca das festas. Tá? Então essas festas ao Senhor, elas são celebradas. Então temos a festa dos pães ázimos, temos a festa das colheitas e temos a última festa, tá? Que é a festa das cabanas. Depois ela foi chamada de festa das cabanas. Tá? Vou pegar aqui, abrir. Só que eu vou desfazer o... Não, já mexeu no meu texto. Bem bonitinho. Ok. Levítico aqui, olha. A festa dos tabernáculos, aqui é uma descrição, e a festa dos tabernáculos, que é essa última festa, né? Ela é uma festa em que era tomado dos frutos da terra, das árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas, salgueiros, fazendo toda a descrição que era uma festa celebrada por 7 dias. Então essa é a festa chamada depois dos tabernáculos, onde eram feitas as cabaninhas, né, e o pessoal ficava ali dentro, tá, para mostrar que eles foram peregrinos e viveram assim lá na época da saída do Egito até chegarem na terra prometida. Então, mostrando ali que Deus ele vai receber as primícias das ofertas que vão serem feitas, as ofertas da agricultura. Então, esta é a festa, tá? Que é a festa do outono ali. Tá? Então, essa é a festa das cabanas. Aí, então, esta festa é colocada como uma festa agora obrigatória para todas as nações. Havendo o que há de transformação aqui nesse texto? O que há de transformação aqui? Que vocês observam? Hein? Para quem era destinada a festa das cabanas? Para Israel ou para os gentios? Para as nações? Hein? A festa eram as 3 festas do povo de Israel. Essas festas só eram celebradas no
entre o povo de Israel. Qual é a novidade aqui, Leila? Que agora as nações, né, os povos, estão sendo convidados a todo ano participarem nessas festas. Eles são agora povo de Deus. O Senhor é o rei sobre toda a terra, e eles agora também vão participar daquilo que por aliança pertencia apenas a Israel. Dá assim uma noção de que, para nós, né, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, né, estavam todas as nações reunidas, né, de universalização do reino de Deus. Essa universalização começa exatamente ali, no dia de Pentecostes, quando as nações vêm e ouvem a palavra do Senhor, né, na sua própria língua, em que eram nascidos, e dali começa-se o trabalho de divulgação do Evangelho, da palavra que vem do Senhor Jesus para todas as nações. Tá? Então, essa universalização do povo de Deus é mostrada aqui na universalização da participação, tá? Da participação no culto de Deus. Tá? Então, as nações virão. Tá? Então, todo o suprimento, tudo tem que ser feito, né? Para poder, obviamente, aqui tudo numa organização que é muito importante para que as nações cheguem e esteja tudo preparado para a celebração da festa. Então, isso é um aspecto muito interessante. A mudança aqui, então, é exatamente o quê? Participação dos gentios na festa do Senhor, mostrando que eles passam a ser o quê? Povo de Deus. Tá? Tem muito a ver com a introdução nossa dentro desse contexto. Hoje nós estamos celebrando as festas do Senhor. Nós estamos celebrando festas do tabernáculo, nós estamos celebrando festas das cabanas, né? Festas dos pães ázimos. Agora nós temos o Novo Testamento e nós temos a participação na ceia do Senhor, né? Que é uma celebração que é ordenada para que nós participemos dela. Nós participamos do batismo. Então isso agora é aquilo que o Novo Testamento estabelece. Porque você sabe que tem igreja aí festejando as festas das cabanas, judaizantes, né? E não tem nada a ver. Deu para entender? Então essa mudança aqui é uma mudança muito importante e há sanções a serem aplicadas àqueles que não forem à festa. Quem anualmente não mandar os seus representantes, obviamente, né? A gente vê aqui os representantes para participarem da festa, tem sanções. Vamos ver quais são? E é a pergunta de número 7. O que irá acontecer à família ou à nação que não subir a Jerusalém para adorar o Rei do Senhor? E que tipo de festa elas terão que ir celebrar? Então, qual é a festa? Festa das cabanas, festa dos tabernáculos. E quando as primícias das colheitas eram levadas lá, né, as colheitas eram levadas, então isso é muito importante. Versículos 17 ao versículo 19, tá? Nós lemos assim, na sequência, está dentro desse parágrafo aqui, tá? Que começa no versículo 16. E acontecerá que, se algumas das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Observa bem que ela é uma festa, essa festa é uma festa designada para se trazer as ofertas vindo das colheitas. Então, a partir do momento em que não se participa do trazer essas colheitas, qual é a sanção divina imposta? Não vai ter chuva. Se não vai ter chuva, o que vai acontecer? Aí, no próximo ano, também não vai ter colheita. Então, vai ser um problema sério que vai ser causado. Porque era uma agricultura que não tinha tecnologia de agricultura que nós temos hoje. Então, se não chovesse, acabou. E hoje em dia, em alguns lugares que dependem só da chuva, né, Biel? Não é assim lá? Se acabar a chuva, o que acontece? Estraga tudo, né? Não tem colheita, a colheita mingua, não é isso mesmo, Fred? Eu estou falando besteira. É isso mesmo? Então, é exatamente. Vocês aí, você é perito aí, e vocês aí é com vocês, né? Que aí vocês é que sabem do negócio. Eu estou falando aqui, me corrija se eu estou errado. Que quem sabe de agricultura aí são vocês, eu sou
caipira da cidade, como dizia o pastor Jair. Então, é exatamente essa a sanção que Deus iria impor sobre eles, não virá sobre eles a chuva. Tá? E observa bem que, e se a família dos egípcios, até o versículo 19, e se a família dos egípcios não subir nem vier, virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Observem bem que a palavra aqui, praga, é a mesma palavra utilizada no versículo, lá em cima, quando eu mostrei para vocês. Versículo 18, matando a cobra e mostrando o pau, não, a cobra morta. Vamos aqui, versículo 18, versículo 18, aqui, tá? Então aqui vai falar de Hamagefá, Asher, Igof, Adonai et Hagoyim. Então, aqui nós temos a mesma palavra, a praga. Hamagefá, a praga. Tá? Esta praga aqui, vejam bem o alívio dela. Tá? E se a família dos egípcios não subir nem vier, virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Então, juntamente com a falta de chuva, né, então, obviamente, deve ser a praga na agricultura. Tá? Mostrando aqui o texto que nós temos a tensão entre o já e o ainda não. Por conta de que? Dessa acomodação linguística, que nós sabemos que na nova ordem final não haverá mais praga nem maldição contra alguém. Que nós seremos apenas a nação de Deus, um povo perfeito. Então a visão que o profeta está vendo é dentro de uma tensão entre o já e o ainda não. Tá? É uma gloriosa ordem que se estabelece, porém algumas nuances desta ordem não são apresentadas de modo pleno, e nós só vamos ter isso no livro de Apocalipse. Tá? Porque a revelação é progressiva. Tá? Mas para dentro daquela realidade aí está bom demais. Né? Uma praguinha que seja uma falta de chuva e umas pestezinhas lá na plantação, né? Então está bom demais. Né? Um velho que morre, uma criança que morre de 100 anos, está bom demais. Mas no tempo futuro a gente sabe que não haverá nem morte, não haverá mais dor, não haverá mais praga, não haverá maldição contra alguém, porque nós teremos todos os redimidos do Senhor, os transformados num corpo glorificado, não mais sujeitos à enfermidade, não mais sujeitos à morte. Então aí essa é a revelação final. Tá? Então aqui é feita uma acomodação, a revelação vem dentro de uma acomodação linguística àquele tempo e àquela economia, aquela relação estabelecida entre o povo e Deus. Tá? E este será então o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Então, mesmo assim, é bem diferente daquela praga na destruição, né? Aquela praga da destruição é uma coisa tremenda, com áreas de destruição nuclear, né, irmão? Tá. Então aí agora vem o último parágrafo. Tá? O último parágrafo, então o que há aqui nessa transformação? As nações participando de quê, Sérgio? Do culto de Deus, com um compromisso de anualmente estarem em Jerusalém para poder participarem do culto de Deus. Tá? Isso é muito importante. E a última pergunta, nós fechamos assim o nosso estudo: quais as palavras que serão escritas nas campainhas dos cavalos? Como serão as vasilhas da casa do Senhor e o que ali não haverá? Então, aí, o que vocês vão observar?
Vejamos, o que nós vamos observar. Naquele dia, né, então a mesma expressão, mais uma vez, se gravará sobre as campainhas dos cavalos, santidade ao Senhor. O que você observa aqui? Primeiro, a participação de um animal que é considerado pela lei de um animal impuro, cerimonialmente, ritualmente é um animal impuro, camelo, cavalo e outros, né? Tem as descrições deles lá no livro de Levítico. Essas campainhas que estarão no cavalo terão agravado o que? Santidade ao Senhor. Que essas campainhas podem ser aquelas campainhas que os exércitos usavam para aterrorizar, para aumentar, né? Quando os cavalos cavalgavam assim para poder fazer a incursão na guerra, né? Então aquele barulho, cada cavalo com as suas companhias, bem, aquela coisa, aquele barulhão, parece que aumentava o volume, né? O número de participantes. Então, mas o que é o centro, o foco aqui, a espinha dorsal? Cavalo, animal cerimonialmente impuro, carregando em si algo que está marcado ali na campainha, santidade ao Senhor. É a santificação da criação, de um modo geral. Tá? Então, observem bem que assim como os animais, no princípio, não tinha aquela, vai ter animais no novo céu, nova terra? Boa pergunta. Vai para Isaías que ele vai te responder. Deixem aberto. Né? Então, a acomodação linguística aqui nos mostra uma coisa importante, que o cavalo, que era cerimonialmente não, né, era um animal impuro, passa agora aqui a estar portando algo que está grafado em, né, santidade ao Senhor. A criação não é mais composta de coisas impuras e puras, mas santidade ao Senhor. E outra coisa, amplia mais o escopo. E todas as panelas em Jerusalém, não só do templo, tá? E Judá serão consagradas ao Senhor dos exércitos. Daí uma expansão naquilo que era elemento do culto, que irão agora fazer, né, participar desse culto no dia da festa das cabanas, que é uma festa que agora é universal. O que está sendo colocado aqui? Que já não é mais uma santificação que está restrita à ordem sacerdotal, eles não estão aqui exercendo nenhum papel aqui sobressalente, tá? Mas todas as panelas de Jerusalém e de Judá serão santas e consagradas ao Senhor. E outra, e todos os que sacrificarem, observa bem, o já e o ainda não. Coisas da antiga economia não haverá nessa nova ordem, conforme nós aprendemos, porque já o grande sacrifício já foi feito, né? O sacrifício do Senhor Jesus já foi feito. Porém, por acomodação linguística, ele está descrevendo as coisas dentro da visão dos contemporâneos dele, para que todo mundo entenda. Tá? E todos os que sacrificarem virão e delas tomarão, e nelas cozerão. Então aí todo mundo vai ter agora acesso às coisas que eram restritas apenas aos levitas e aos que prestavam serviço no templo. Isso aqui é uma universalização do sacerdócio. Não é exatamente isso que acontece no Novo Testamento? Né? O que hoje nós somos? Reis com Cristo e sacerdotes com Cristo. Tá? Porque nós fomos assuntos aos lugares celestiais em Cristo Jesus, e o João nos mostra claramente que ele nos fez, através de seu sangue, reis e sacerdotes para Deus. Não é isso que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 1? Então hoje nós somos reis e sacerdotes, hoje nós temos acesso, hoje nós participamos diretamente das coisas de Deus. O texto em si quer mostrar o quê? Uma universalização da participação de todo o povo de Deus nas coisas sagradas. Tá? E aí eles tomarão delas e nelas cozerão, e não haverá mais cananeu. Essa palavra cananeu que foi traduzida aqui, pelo contexto, essa palavra pode significar cananeu, mas pelo contexto que nós temos aqui, ela tem um sentido totalmente diferente. E seria, o tradutor tinha que prestar atenção, porque se não haverá mais cananeu, o que eram os cananeus aqui? Os cananeus não eram aqueles que faziam parte? Então, tem duas possibilidades. Primeiro, a questão da tradução da palavra, que ela pode ter dois sentidos, e é bom que os dois sentidos sejam considerados, e ao mesmo tempo ela remete para duas realidades.
né? Os cananeus eram uma raça maldita que não poderiam mais participar da herança de Deus, não poderiam participar na casa de Deus, não poderiam participar de nada. Eles eram o anátema, separados para a maldição. Já não existirá. Então aí a tradução nesse sentido leva a esse aspecto, porque eles realmente eram separados. E tem um outro aspecto dessa tradução, que com base essa nova ordem em que Jerusalém passa a ser o lugar de recepção desses estrangeiros que vêm, né, o que acontece dentro desse contexto? Olha aí o outro sentido da palavra, que vai, por exemplo, você vai encontrar na Revista Atualizada. E isso é muito importante, que vai estar em consonância com aquilo que Jesus faz no templo. Já não haverá mercador na casa do Senhor dos Exércitos. Então, outro sentido dessa palavra, que está aqui no texto hebraico, quem compara versões, pelo menos, já vai ver essas duas, né? Aqui, ó. Rena'ani, né? Você vai ver que o tradutor aqui vai colocar as duas, olha aqui, ó, aqui embaixo ele vai colocar os dois sentidos possíveis aqui. Olha aqui embaixo. Cananeu ou trader, é um comerciante, né? Um mercador. E dentro desse contexto aqui, tá? Essa segunda tradução, ela traz assim um aspecto bem mais definitivo, né, no sentido de não haver mais comercialização, porque os estrangeiros, esse é um comentário bom da série Nycot, do Mark Bolden, é de Filadélfia ele, né? Versículo 21, isso. Ele vai fazer um comentário aqui muito interessante, né, porque é aí que vem a semântica léxica. Você vê onde a palavra ocorre e com que sentido ela ocorre. E em outros textos, essa mesma palavra tem o sentido de mercador. Aqui. Expansão. Campanha dos cavalos. Aqui. Né? Ele diz que a declaração final aqui, os versículos 20 e 21 do livro, proíbe os mercadores de capitalização por conta da expansão dos peregrinos à festa dos tabernáculos. Né? A palavra para mercadores aqui é a mesma palavra utilizada em era anterior para os habitantes de Canaã, antes da conquista israelita. Tá? Isso aqui, por exemplo, em Gênesis, você vai ver essa palavra já começa com esse sentido. Por esta razão, aí é que o Mary e Floyd tratam esta palavra tanto com um aspecto, inclui um aspecto étnico, né? E uma referência usada para enfatizar a inclusão dos gentios na comunidade, uma vez que nenhum será chamado mais de cananeu. Como hoje, de vez em quando, a pessoa que nos irrita, né? Hoje um filisteu me irritou. Esse filisteu hoje me perturbou a ideia lá no trabalho. É coisa mais ou menos assim que a gente utiliza hoje. Ninguém mais será chamado de cananeu, porque eles eram estrangeiros destinados à destruição. Mas aqui, todavia, à luz da festa e o contexto de templo que cerca esses versículos, o sentido posterior desta palavra, para significar mercadores, é mais provável. Temos aqui esse uso dessa mesma palavra em Isaías, capítulo 23, versículo 8, com o sentido de negociantes, de comercializadores. Provérbios 31, 24, também falando acerca dos cananeus. Lá no texto, dos comerciantes. Então, os mercadores eram necessários no templo, no contexto, para aqueles que vinham, né, à distância, efetuassem os ritos sacrificiais. Não foi exatamente esta atitude, não foi exatamente esta a atitude de Jesus nos seus dias, quando ele entra no templo, no capítulo 21, me parece, de Mateus. O que acontece?
vinham os peregrinos para poder fazer, né, as ofertas no templo. E quem que estavam dentro do templo? Os cambistas, os comerciantes. E o que Jesus fez? O que Jesus fez com aqueles cambistas? Virou as mesas e jogou tudo, e os pássaros lá. Jesus fez um arraso lá, com o objetivo... Laurinha... Então, o que ele fez? Ele jogou as mesas e virou a mesa dos cambistas lá, e o pessoal, o que você está fazendo isso? Que a minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos. Tem muita semelhança aqui com o que está aqui? Josh, até você. Está na hora de almoçar, né? Terminando já. Então, é importante que a gente observe bem aqui que esse aspecto de comercialização na casa de Deus está sendo mostrado que nesta era em que a festa está agora destinada a todas as nações, não haveria mercadores ali se aproveitando daqueles que vinham de fora para exercerem os rituais no templo, como aconteceu no templo de Jesus. Por isso que ele virou as mesas lá e acabou com aquele comércio. Eles tinham que fazer uma coisa decente. O objetivo de apresentar os sacrifícios, eles tinham que colaborar com as pessoas que vinham para poder fazer. Não, no entanto, quanto é isso? Isso aí está tanto. Então, ganhando dinheiro dentro do templo, tá? Dentro do templo, para poder servir, entre aspas, aqueles que vinham adorar. Esse é um aspecto que Jesus vai no capítulo 21, me parece, de Mateus, e condena veementemente e termina exatamente o que nós vemos aqui, que nessa era não aconteceria. Quando as pessoas viessem para celebrar a festa, eles encontrariam um ambiente em que eles estariam bem recebidos e teriam todas as facilidades para ofertarem o culto ao Senhor, porque eles já viriam trazendo as ofertas para o templo de Deus, para o estabelecimento do reino ali, né, as ofertas, os tributos para o reino. E ainda chegariam lá e ainda encontrar os mercadores para tirar, né, o dinheiro deles, para poder comercializar. Poxa, isso aí se transformaria aqui num grande negócio. Com o objetivo desta extinção, essa palavra, né, ela é bem traduzida como mercador. E que ela sirva de instrução para os nossos dias. É exatamente por isso que as nossas igrejas não têm cantina, né? Porque nós não comercializamos. Vocês imaginem aqui, nós estamos na nossa festa de aniversário, né? Na nossa festa de aniversário vem gente não só daqui, nós, né? Mas também vem pessoas de fora para cá. Então eles já vêm para cá para poder participar, alguns virão para cá para nos prestigiar, e eles chegam aqui, aí nós, né, olhamos a situação, né, Ronaldo? Opa, uma ocasião em que a gente pode fazer um dinheirinho, né? Quem sabe? Então vamos aí comprar comida e tal, e vamos vender para os irmãos. Aí vendo não só para os irmãos, mas para vocês também que entregam dízimo aqui na igreja. Faz sentido? Aí vem os de fora também, não. Vamos vender para eles a comida. Aí no final de tudo, pior de tudo, aí depois a família dos pastores é que vai ficar com o dinheiro. Não, eu, o pastor Vanilson, né, e a Sara, tal, James, a Amanda, que trabalhou na cozinha, e agora o dinheiro vai ser distribuído entre nós. Faz sentido? Faz sentido? É exatamente esse tipo de coisa que o Senhor Jesus condenou na época, né, na época do Novo Testamento, e isso está em vigor até os nossos dias. Não pode haver comércio em hipótese alguma na casa de Deus. Então, que isso sirva de instrução, e graças a Deus que a nossa festa está sendo preparada para recebermos a todos, e vamos ter alimentação de graça para todo mundo, nada de cobrar uma taxinha, e vamos arrumar até lugar para eles ficarem também, né? Acomodação, para cada um vai receber um casal, né, dentro da sua casa, para poder preparar lá um lugarzinho, para poder eles não precisarem ir para hotéis, né? Porque esse é o espírito cristão, gente, esse é o espírito de igreja, esse é o espírito do evangelho, que o profeta Zacarias é a última parte do livro de profeta Zacarias. E você vai ver que mais à frente Malaquias vem também condenando várias práticas que estavam presentes nos seus dias e que hoje ainda estão presentes, porque muitos grupos fizeram da casa de Deus um grande negócio. E às vezes negócio familiar,
né? As igrejas que têm donos, aí fora, que tem igreja que tem dono, né? O apóstolo é dono de uma, o outro não vou ficar com esse grupo, vou criar minha igreja para poder eu ser o dono, e cada um é o dono, né? Então são vários ministérios, né? Porque cada um é o dono, então eles é que mandam, e o negócio depois, no final de tudo, vai para a continha, para o bolso deles. Fizeram negócio. E Pedro disse isso: farão negócios de vós, e ainda com palavras fingidas. Mas que Zacarias seja uma mensagem para os nossos dias e que nós aprendamos com ele, e no final o povo de Deus vai ser vitorioso e o Senhor pelejará para o seu povo e estabelecerá uma nova ordem onde ele será o rei, onde ele será o Senhor e nós, os seus participantes nesse reinado. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Amém.